Portanto, vamos neste momento realizar um vídeo onde vamos utilizar um sistema de RAID baseado em software no MDADM. Vamos criar partições, ver como é que podemos montar esse mesmo RAID e colocá-lo o RAID disponível. Em primeiro lugar, se olharmos para a máquina virtual que temos aqui, esta máquina virtual que está neste momento a correr, se viermos aqui aos settings, ela tem, em termos de storage, tem 4 discos SATA, todos eles de 1 GB cada, portanto não é necessário mais do que isto. E vamos então começar por particionar esses mesmos discos. Vamos aqui ao terminal e vamos fazê-lo. Vamos então realizar as tarefas aqui. Portanto, o Linux, aquilo que faz é, cada vez que ele encontra os devices, ou cada vez que ele encontra novos dispositivos, aquilo que ele faz, ele coloca nos devs, vai então colocar os SDs. SDs que quer dizer SATA Disk ou SCSI Disk, e verificamos que temos neste momento, por aqui, -L, -L ou -L. Vamos aqui verificar que temos o SDA. Este SDA é então o primeiro disco. O Linux atribui a letra A ao primeiro disco que existe do sistema. Depois ele está particionado em duas zonas, SDA1 e SDA2. Isto depois tem a ver realmente com a partição que fazemos do disco. Ele é do tipo bloco, portanto, que é uma forma então de escrita, há também tipo caractere, e todos os outros discos que nós adicionamos estão então aqui. Portanto, o sistema operativo vai em primeiro lugar apresentar os discos no dev e depois do dev nós devemos então de começar portanto, a criar estas partições. Fizemos um ls bulk. Vamos então verificar que temos, isto será então o CD-ROM, aliás está ali dito como ROM, temos este disco, o disco está particionado em duas partes, onde temos aqui, por exemplo, um disco de 500 MB que é para o boot. Qualquer sistema deverá ter um sistema de boot em termos de arranque. Temos depois os outros 7,5 GB onde estão particionados e estão neste momento agregados ao LVM, Logical Volume Management. Uma parte temos então a estrutura de diretórios, onde está construído todo o diretório de parte do próprio Linux, começa então na root, e temos então uma outra partição dentro desses 7,5, serão então partições lógicas, onde temos então o swap. Aqui temos os discos com os quais vamos trabalhar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é, vamos criar 4 partições por disco, para depois podermos associar e trabalhar cada uma dessas partições e montá-las no RAID. Obviamente que um RAID não deve de ser constituído por partições, por razões em termos de segurança, e até mesmo o RAID não deverá de ser por software, portanto, deve de ser preferencialmente por hardware. Mas para efeitos ilustrativos e para ver aquilo que estamos a fazer, vamos então começar por criar este mesmo RAID com software e trabalhar com este mesmo RAID. Portanto, vamos utilizar o comando fdisk, e com o comando fdisk nós poderemos então visualizar quais são os fecheiros que temos. -L, ele mostra os fecheiros, aliás, peço desculpa, os discos que temos então instalados. O B, que está aqui, temos então a de boot. O B, temos aqui o SDA, que está então montado. Depois, o sistema de boot, onde está aqui o boot, onde temos então o grub que vai se encarregar de realizar o arranque do sistema. O SDA2, que está então neste momento definido para LVM. Depois temos o SDB, que ainda não tem qualquer partição, o SDC, desculpem, o Volume Logical, o LVM, e para swap e para o próprio root. E temos depois o SDE, o SDD e o SDC. Portanto, estes são então os discos. Fazemos então fdisk para o dev/sdb, primeiro disco. Vamos começar então a trabalhar com o primeiro disco. Quando vamos trabalhar então com o primeiro disco, temos então a opção M, onde podemos então obter ajuda. M, e vamos visualizar um conjunto de opções com as quais podemos então trabalhar. Nestas, vamos então criar uma nova partição, então dizemos New Partition, N. Depois, a partição, e neste caso utilizando o MBR, nós
poderemos então utilizar ou estendida ou a primária. A primária, vamos então dizer a opção P, primária 1, será então a primeira partição. Podemos identificar, começando pelos cilindros, o primeiro cilindro desse mesmo disco começa então no 1, e depois podemos dizer quantos mais cilindros é que vão ser, ou e então dizer qual é o tamanho que queremos dar. Portanto, o disco tem 1 GB, sensivelmente, vamos então particioná-lo em 250, 250, 4 vezes, sendo que o último, e porque estamos a trabalhar em binário, não vai ser exatamente 250 megas, mas será então próximo. Dizemos então mais o tamanho 250 e agora a letra, tal como está ali a dizer, M de megabytes. Ele acabou de particionar. Se nós agora fizermos novamente o M, podemos então visualizar Print a Partition Table com a opção P e verificamos que temos uma partição onde temos o número de cilindros e de blocos que estão desde já definidos, o sistema para esta primeira partição, que é então sensivelmente 250 megas. Vamos então criar uma nova, new, é primária. A partição agora neste momento não pode ser 1, será então 2, imediatamente a seguir. Começa no cilindro 34, vai então ter mais 250 megas. E se fizermos novamente o print, verificamos então que já temos as duas partições, sendo a segunda consecutiva da primeira. Portanto, pode existir espaço entre as partições, não é necessário que sejam contínuas. Mas aproveitando então esta disposição, vamos criar então a seguinte, new, primary, 3, começa, tem de tamanho 250 megabytes e finalmente new, primary, ele vai ser então a quarta e aqui vamos então fazer enter, porque não vamos dar os 250, senão daria erro, e ele assumiu então estas partições. Se fizermos então print, verificamos então que a última não tem exatamente o mesmo número de blocos, portanto há aqui um pouco menos. Bom, esta informação nós estamos a particionar o disco, mas ele só fica de facto particionado se nós gravarmos, vamos carregar em M, se gravarmos a informação com a opção W. Se nós sairmos do fdisk, ele não grava esta alteração. Portanto, vamos então fazer W e ele acabou então de gravar estes mesmos dados. Quer isto dizer que se fizermos então fdisk ao dev barra sd b, desculpem, não é isto que eu queria, seria a opção "-l", quit. Portanto, a opção "-l" para listar, verificamos então que temos o particionamento então desde já criado. Vamos então agora fazer o fdisk, mas para o C, criar novamente new, primary, 1, mais 250 megabytes, e portanto ele agora vamos repetir tudo isto, mais new, primary, 2, 34, mais 250 megabytes, new, primary, 3, começa aqui, mais 250 megabytes, e depois new, primary, e gravamos, e já temos então o C. O D vai ser a mesma coisa, new, primary, 1, temos então o primeiro cilindro, mais 250 megabytes, new, primary, 2, começa aqui, mais 250 megabytes, new, primary, 3, começa aqui, mais 250 megabytes, e new, primary, 4, e já está, gravamos, e finalmente a terceira, SDE, será então new, primary, 1, começa aqui, mais 250 megabytes, new, primary, 2, começa aqui, mais 250 megabytes, new, primary, 3, começa aqui, 250 megabytes, e finalmente new, primary, começa aqui, e neste momento gravamos. Portanto, se fizermos então um fdisk "-l ao dev barra sd ponto de interrogação, verificamos então que temos para todas as partições, este é o B, B1, B2, B3, portanto todas elas primárias, o C, o D e finalmente o E.
Ok, já temos então as partições definidas. Vamos neste momento fazer o seguinte. Vamos criar então, começar por criar o array. Para já, nós temos que informar também o sistema, utilizando então o partProb, da existência de novas alterações relativamente ao mesmo sistema. Para criar, vamos utilizar o MDADM. O MDADM é então uma das formas, existem outros softwares que permitem realizar RAIDs. Para criarmos então o RAID, fazemos então MDADM create level. Vamos então dizer que nível é que queremos. Vamos trabalhar então com o RAID 5 e vamos então dizer quantos devices é que vamos utilizar. RAID devices. E vamos utilizar então 4 e vamos indicar onde é que ele vai apresentar essa informação no diretório dev, no MD0, onde normalmente está, e agora quais são esses devices. Vamos utilizar então o dev sdb1, dev sdc1, dev sdd1 e dev sde1. Portanto, estes vão então ser as quatro partições que vão ser utilizadas no RAID 5. Podemos também identificar quantos spares é que iremos ter. Então dizemos que é spare devices, portanto, exatamente a mesma coisa, e diremos então que vão ser dois. Vamos utilizar dois spare devices e agora indicamos dev, ora sdb2, este, e dev sdc2. Portanto, vamos utilizar então tudo isto. Ele agora vai criar este RAID, mas para tal vamos fazer aqui uma coisa, que é, vamos verificar a criação deste mesmo RAID. Abrir aqui mais uma janela. Ok. Vamos então fazer com o comando watch. O watch permite, e depois este valor também pode ser alterado, visualizar um determinado comando de x em x tempo. Vamos então fazer, por exemplo, aqui um cat ao etc barra proc, desculpem, ao proc barra mdstat. Deixa lá ver se é este o comando, mas eu penso que sim. Acho que o proc convém escrever corretamente. Proc está mal escrito. Portanto, ele neste momento não tem qualquer dispositivo e então vai ser mdstat. Vamos então visualizar. Portanto, ele não tem none. Em simultâneo, se isto agora é possível, nós estarmos a visualizar o que é que está a acontecer quando vamos realizar a montagem deste mesmo RAID. Portanto, vamos executar este só um bocadinho mais pequenino. Ok? E agora ok? Portanto, vamos então fazer Enter e vamos ver que ele automaticamente começa a fazer a montagem do RAID. Obviamente que isto é muito rápido porque os discos são muito pequenos, mas verificamos então que temos neste momento o seguinte. Temos aqui um RAID 5 e temos os 6 dispositivos que estavam definidos, estão os 4 em cima, ok? Estão a utilizar um superblock, um algoritmo à esquerda, e temos o quê? Temos o 0, estes são então dispositivos que estão no RAID, o SDB2 e o SDC2 são então marcados como spare e o SD1 é também constituinte dentro do próprio RAID. Após tudo isto, o que é necessário fazer? Nós devemos, neste caso, de criar um fecheiro que, quando o sistema arranque, seja automaticamente que vá identificar a metadata referente a este RAID. Para tal, fazemos então o comando mdadm detail
menos scan, ele vai então fazer a pesquisa tudo isto e vamos enviar para o etc barra mdadm.conf. Portanto, este fecheiro, que neste momento ainda não existe, vamos parar aqui, portanto, ls-al, etc, mdadm.conf, portanto, o fecheiro não existe e com este comando ele vai então criar o metadata referente ao RAID que acabámos de criar. Vamos agora visualizar novamente e neste momento já temos aqui o fecheiro. Se visualizarmos o seu conteúdo, estamos então a verificar o metadata, a identificação e a criação de um Universal Unique ID especificamente para este disco com este RAID criado. Portanto, neste momento, mesmo que o sistema seja reinicializado, ele vai estar, portanto, em cima. Se fizermos também aqui o comando ls bulk, vamos então verificar, está muito rápido aqui, vamos então verificar que já temos o SDB e estamos a verificar, neste caso, as partições que estão associadas a que RAID, o MD0. Okay? Portanto, estas partições estão então associadas ao MD0, sejam elas spares ou não, não é? Mas estão, deste facto, associadas ao MD0. Agora, necessitamos também de fazer o seguinte. Precisamos, neste momento, de montar o RAID e de formatar o RAID. Isto é, temos os dados que estão... Temos então os dados já montados. Temos neste momento o RAID pronto a ser montado, mas ainda não foi de facto montado. Para ser montado, ele tem que ser apresentado, neste caso, ao sistema num determinado local. Vamos então criar, normalmente, os sistemas ou têm a diretoria mount, ou mnt, ou disk, depende agora de cada distribuição, e se fizermos então um mount, antes do mount, se fizermos então um mkdir do local onde vamos montar, que será então mnt barra, dizemos que é RAID, vamos então criar esta diretoria e depois, sobre esta diretoria, vai então ser montado. Portanto, ele neste momento não tem qualquer informação, porque é uma diretoria simples. Portanto, isto é o local onde o RAID vai ser apresentado ao sistema. Então, para realizarmos isto, vamos então utilizar o comando mount e vamos dizer no comando mount onde é que o sistema deve de ser então montado. Antes disso, temos que formatar o sistema. Então vamos formatar com extension 4, que será então a última em termos do próprio Linux, portanto ainda, penso que ainda não há extension 5, makefilesystem.extension 4, e vamos então dizer que o sistema, que terá então em dev barra md0, vai então ser formatado com o bloco e com o sistema file system. Neste momento ele está formatado e está então, já é possível então montar este sistema. Então fazemos mount e vamos dizer o que é que queremos montar, dev barra md0, e onde é que queremos montar. Vai então ser no mnt barra RAID. Se realizarmos agora o comando mount, vamos então verificar que temos o RAID montado no MD0. Quer isto dizer que aqui em cima, se fizermos novamente o comando, temos já a criação da pasta Lost and Found, o que indica que o sistema já está montado e está acessível. Portanto, já podemos escrever e fará então parte deste mesmo disco. A única situação que neste momento falta será o de nós criarmos também um sistema para que ele fique montado automaticamente. Em Linux isso é feito no fstab. Portanto, se fizermos vim se editarmos o fecheiro fstab, no fecheiro fstab temos então aqui a montagem que é realizada após a inicialização por parte do Grub para montar então os diferentes devices. Portanto, vamos então, olhando para esta configuração, o que é que nós podemos fazer? Isto é bastante simples. Portanto, aqui temos onde é que se encontra o dispositivo a ser montado,
onde é que o queremos montar, qual é o tipo de file system, depois outras características que iremos ver para a frente, no caso de ACLs e de user groups e de cotas, etc. E, portanto, o nível com o qual e a prioridade com o qual ele vai ser montado inicialmente. De uma forma muito simples, diremos então que será MD0 barra MD0, não é MD0, desculpem, dev barra MD0. Isto vai estar montado no MNT barra RAID. O file system com o qual vamos trabalhar é o extension 4, com o qual formatamos. Vamos dizer que vamos utilizar o default e que a prioridade vai então ser esta. Saímos e gravamos. E para que o sistema neste momento reconheça e possamos então montar novamente o file system, podemos então fazer mount "-a" e ele vai então montar este mesmo file system. Quer isto dizer que neste momento, se nós reinicializarmos a sessão, ou se iniciarmos a sessão, ele já vai estar montado. Vou terminar aqui a sessão e este utilizador ainda não tem possibilidades de escrita, mas se eu fizer cd mnt barra RAID, ele tem aqui a informação, já tem então aqui um diretório. Ele não tem ainda permissões para poder escrever. Portanto, neste momento só o root e o grupo user e root é que tem estas possibilidades. Ok, e criamos então aqui um RAID. Falta-nos agora só ver algumas situações, como sejam realizarmos a situação de simular portanto, defeitos, portanto, simular erros no próprio sistema. Vamos fazer isso depois.